Flávio, ele é um escritor espírita ligado à Escola Jesus Cristo de Campos, filho de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares foi um amigo muito íntimo do Chico Xavier e eles têm trocaram muitas visitas recíprocas, e o Flávio comenta livros através das psicografias de Chico Xavier, do irmão dele que desencarnou e do pai que também deu mensagem. Então os livros são relacionados a livros de Célia, um livro de Emmanuel, uma personagem histórica que o pai dele fez uma pesquisa e ele complementou. Então são sobre esses assuntos que eles são muito ligados a Chico Xavier. Então nós vamos fazer uma prece e passarmos a palavra ao Flávio. Então vamos fechar os nossos olhos para que possamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, rogando o amparo da espiritualidade maior, desses bondosos amigos ligados a esta casa, ligados à atividade do Flávio no Campos, no Rio de Janeiro, que todos esses amigos espirituais possam estar dando a todos o amparo, o auxílio, a proteção, que tenhamos todos a condição de assimilarmos tudo o que aqui será transmitido pelo nosso querido amigo Flávio. Agradecidos e contando com este amparo, junto a todos nós, que damos graças a Deus e iniciamos a reunião da manhã. E assim seja. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, que possa ser também transmitida a todos aqueles a quem nós amamos, a quem nós queremos bem, e evidentemente também aqueles a quem ainda nós também não sabemos amar e não sabemos também querer bem. Eles também fazem parte da nossa trajetória espiritual e por vezes são aqueles que o nosso querido Emmanuel chama de professores diferentes, porque de uma forma ou outra eles nos facultam e nos proporcionam esse aprimoramento, essa melhora gradativa da nossa personalidade espiritual. Nós vamos tentar fazer um pequeno apanhado. Eu não vou me seguir totalmente tem 33 diapositivos aqui. Eu não seguirei com todos, não. Tentarei falar um pouco mais livremente, porque isso, quando a gente se prende, a gente se perde do fluxo do pensamento. E eu acho que o pensamento, quando ele flui com a ajuda espiritual, ele flui melhor. Mas eu queria iniciar o nosso estudo sobre esse livro que Chico Xavier psicografou, do nosso querido Emmanuel, que retrata a reencarnação posterior àquela reencarnação em que ele se apresentou como um senador romano. Então o nome do livro é sugestivo, 50 anos depois. O nome do livro é sugestivo, 50 anos depois. E as pessoas às vezes perguntam, 50 anos depois de quê? Então, da destruição da cidade de Pompeia, uma das 3 cidades destruídas pelo vulcão Vesúvio, no ano 79. Então, o relato dos 50 anos depois inicia-se no ano 131, quando o antigo senador já estava reencarnado como um professor grego na Palestina.
porque algumas regiões da Palestina eram de colonização grega, então ele tinha a nacionalidade grega. E muitas vezes nós pensamos assim: ele reencarnou como escravo, então nós logo fazemos a alusão dos escravos em Roma, alusão a o nosso conceito e o nosso conhecimento do que foram os escravos aqui no Brasil com a escravidão africana. Mas não era a mesma coisa. Dentro da legislação judaica, os escravos eram aqueles profissionais que nós hoje chamamos de profissionais liberais. Havia os servos domésticos também, havia os escravos ligados à produção, no caso, criação de animais, produção agrícola, mas uma parte deles eram aqueles que nós chamamos de profissionais liberais, pessoas então com cultura, como médicos, professores, quase que essencialmente essas duas classes que eram pessoas de muita qualidade intelectual e que, como eles não podiam exercer a profissão como liberais, eles viviam nas casas dos seus senhores. Ali eles podiam se alimentar, podiam criar seus filhos, que também não tinham liberdade, né? E se não se comportassem direito, poderiam ser deportados. Aí sim, seriam deportados para situações humilhantes. Mas muitos médicos e professores, eles foram escravos. No caso Nestório, que reencarnou, ele viveu na condição de um escravo professor. Esse é o Públio Lentulus, que desencarnou em 1979 na cidade de Pompeia. Então, 50 anos depois, inicia-se em 131, quando ele se tornou um culto judeu grego, né? Eu escolhi essa figura do Charlton Heston como Ben-Hur, porque quando a gente lê também nós podemos visualizar alguém de etnia africana, e ele não era. Eu já li uma vez um livro que faz o comentário: o senador renasce como negro Nestório. Não havia negro Nestório, né? Não que fosse uma humilhação maior do que poderia ser, porque não há essa questão. Nós reencarnamos em diversas etnias. Isso aí nós não temos forma nem cor, né? Nós somos espírito imortal, e o espírito assume várias situações nas suas diversas existências, né? Então eu coloquei essa figura do Charlton Heston para a gente tentar idealizar um Nestório. Bom, aqui não vai. Eu achei que eu fosse conseguir reproduzir o quadro. Posso vir para cá um pouquinho? Mas eu vou ler. E eu vou ler um quadro que não ficou muito visível, mas eu trouxe esse quadro porque muitas vezes nós mesmos, espíritas, às vezes questionamos certas situações e não entendemos onde estaria a lógica, porque quando nós vemos uma situação de expiação, eu me refiro a uma situação que haja uma limitação muito grande, uma mutilação muito grande de alguma função ou de alguma parte da nossa estrutura física ou psicológica. Então, nesses quadros graves de expiação, muitas vezes a gente faz aquela inútil pergunta: por que, Senhor? Eu falo inútil pergunta porque de todas as
das orações que nós podemos emitir ao Criador, a mais inútil e sem nenhum proveito é por quê? É o grande conselho que se dá: jamais levantem os olhos a Deus e perguntem por quê. Essa está incluída entre algumas das chamadas orações sem resposta. Existe uma pergunta no livro dos Espíritos muito intrigante que Allan Kardec faz o seguinte questionamento: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A resposta é curta e grossa: não, não é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Então, existe mistério no Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que acaba com todos os mistérios. Foi ilusão. Foi ilusão. Nós somos apenas pequenos estudantes que estamos tentando descortinar as realidades espirituais. Mas há mistérios e esta questão remete a esse mistério. Não nos é dado conhecer o princípio das coisas. E nós não estamos aqui nesse mundo para tentar desvendar mistérios insondáveis. Nós estamos para tentar resolver a nossa grave questão moral, o nosso aperfeiçoamento moral. E muitas vezes as nossas limitações físicas, as nossas mutilações físicas e psíquicas, elas estão apenas nos adornando o caráter ou muitas vezes moldando, né? Tirando arestas, transformando rodas quadradas em verdadeiras rodas para nós conseguirmos fazer nossa trajetória evolutiva. E ninguém pode em nenhum momento se considerar injustiçado. Seria um grande, digamos, demonstrativo de ignorância espiritual nós pensarmos: eu estou sendo injustiçado, Deus não me escuta, eu sou tão imperfeito, eu sou tão pecador que Deus não olha para mim, não me escuta, não ouve as minhas preces. Essa é uma exclamação que infelizmente denota ignorância espiritual. O que Jesus Cristo disse: pedi e recebereis, batei e há de ser gozado. Então, é uma promessa. E Jesus é um homem de palavra, porque ele prometeu, ele cumpre. Então as nossas orações são escutadas e elas são analisadas como petições que nós emitimos e que naturalmente existem os analistas do plano espiritual que vão fazer a análise do que foi solicitado, da pertinência daquela solicitação e das condições em que elas serão atendidas. Existe uma historinha de Antoine de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, em que ele viaja por vários planetas. E tem um que ele viu o pôr do sol a hora que ele queria, porque ele era pequenininho, então ele chegava para trás e via de novo o pôr do sol. Então ele vivia chegando o banquinho dele para trás, porque ele adorava ver o crepúsculo. Era a hora preferida dele, que ele curtia a melancolia dele, daquela solidão que ele vivia. Mas ele visitou um planeta maior e não era tão simples assim, mesmo ele chegando. A sua posição, voltando para trás, ele não conseguia ver o crepúsculo. E o rei desse planeta dizia que tudo que ele pedisse ele daria, poderia fazer. Eu gostaria de ver o pôr do sol. Aí o rei fala: você verá o pôr do sol, mas eu esperarei que as condições sejam favoráveis.
Deus atende todas as nossas orações, desde que as condições sejam favoráveis. Existe até, se der tempo, nós vamos tentar falar em que condições que as nossas orações não podem ser atendidas. Em que condições que nós não sabemos usar a senha de acesso ao Wi-Fi de Deus. Mas esse quadro de Jnana-Jadasa é um hindu teósofo, e que ele, como estudioso da lei do karma, que é a lei que nós chamamos de causa e efeito, e é muito interessante a gente usar a expressão causa e efeito, que é a expressão que Allan Kardec usou, porque para todo efeito existe uma causa, toda causa está relacionada a um efeito posterior. Que é um conceito assim mais profundo e mais abrangente do que quando a gente usa a expressão ação e reação, porque ação e reação pressupõe sempre uma ação e um efeito, um resultado. A ação e reação está contido dentro da lei de causa e efeito, mas não é a mesma coisa, porque existem muitas ações que não são causas, mas efeitos. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe usar as suas palavras e ameaça sempre pessoas com atos de violência, mas nunca os comete. Mas ela fala muito, é uma pessoa com uma verborragia voltada para o mal muito pronunciada. Né? Uma mãe às vezes fala: come, senão eu te mato. Olha que expressão grosseira, infeliz, para uma mulher falar com seus próprios filhos. Né? Portanto, nós ouvimos as pessoas: se eu te encontrasse, eu te mataria. Né? Até falam no verbo errado, eu te matava. Mas não se deve usar força, verbo, para usar expressões de caráter pesado, rigoroso, cinzento, porque aquilo são vibrações. O pensamento e a palavra emitem vibrações. E essas vibrações, elas são reais e elas passam a exercer poder sobre nós. O que eu falo, ele se torna uma entidade substancial, independente e que exerce poder sobre mim. Olha que situação complexa e desagradável. Então, muitas vezes, uma pessoa sai num jornal assim, como hoje eu li no jornal que um rapaz matou um amigo e feriu outro, e ele não sabe por quê. Teve uma vez um grande pintor brasileiro, ele saiu para passear e ele viu um casal discutindo. E ele achou que a discussão está muito violenta e ele entrou na discussão para proteger a mulher. Né? No conceito daquele velho ditado: em briga de marido e mulher não se mete a mulher. Hoje esse ditado já foi suplantado, porque nós temos que exigir que o direito, nós não podemos ver uma situação de violência e nos omitir. Ele não se omitiu. E o marido que estava brigando com a esposa o empurrou. Ele sacou a arma e matou. E ele era um artista reclamado. Ele era um artista, uma pessoa sensível, que não era violento, mas tinha arma. Então, isso aí é um assunto para nós pensarmos. Se colocar de novo o plebiscito, né? Muitos espíritas vão defender nas redes sociais. Os espíritas devem voltar no armamento, na liberação da venda de arma, da posse de arma. Cuidado, não é bom, porque nós não somos quem nós
somos um passado que grita dentro de nós. O nosso passado grita, ele está querendo reviver. Existe assim o conceito de que um dependente químico nunca deixa de ser dependente químico. Uma vez eu assisti uma reunião aberta do Alcoólicos Anônimos e eu fui falar para eles alguma coisa dentro do conceito espiritualista, Eles me pediram, você vai falar como espiritualista. Hoje não. Então eu vou falar algumas coisas bacanas, da recuperação, da vontade de se transformar, baseado até em João Batista, que era o maior profeta da renovação do caráter. Foi João Batista. Ele batizava as pessoas saíam do Rio Jordão querendo se transformar. Ele foi um profeta da transformação. Por isso que ele precedeu Jesus. Que as pessoas precisavam se transformar para receber aquela grande revelação que era Jesus Cristo. Então eu falei algumas palavras para ele sobre João Batista e eu escutei depois alguns depoimentos. E um deles, que era quem presidia a reunião, que havia quase 50 anos de sobriedade, ele começou as suas palavras como nós vemos, às vezes na televisão, novelas: meus irmãos, eu sou um alcoólatra. Chegou de um lugar sem precedentes, porque ele já estava fazendo quase bodas de ouro de sobriedade. E ele se apresentava publicamente como um alcoólatra. Então nós temos que compreender isso a respeito do nosso passado. Nós somos reencarnados sobre isso. O nosso passado está vivo, não está suplantado. Está vivo. E ele grita na hora que nós somos defrontados com situações delicadas da vida. E o Público Lentos, eu estou fazendo uma digressão grande, talvez não chegue ao ponto que eu queria. Mas por isso eu não queria seguir os slides, porque a gente segue a linha do pensamento que os amigos vão buscando. Eu, infelizmente, eu sou daqueles que Jesus diz, pobre de espírito. Eu vou pelo caminho da espontaneidade. Mas o Público Lentos, ele veio com a carga do orgulho do senador todo dele. Ele precisava de vários mecanismos de freio espiritual. E esse quadro de Generalidade Daza é um quadro do bom karma. São as situações que nós desenvolvemos especialmente, preste atenção, isso é muito interessante, após os 50 anos. Por que após os 50 anos? Porque, segundo alguns pensadores, depois de 50 anos, nós estamos naquela fase, quem lembra das corridas de Ayrton Senna, quando ele levantava o V e vinha a musiquinha, era a reta final. Quase ninguém vai fazer mais grandes curvas depois dos 50 anos. Claro que é possível, Eu mesmo fiz uma curva depois dos 50 anos, eu fiquei assim, olha, que situação complicada. Mas não é uma coisa tão comum. A gente já quase definiu todos os caminhos, já está pensando em aposentar, já está pensando em os filhos estão praticamente independentes, enfim. Muitas coisas mudaram na atualidade, mas é uma fase próxima dessa situação em que nós estamos querendo curtir essa reta final. Pode ser bem longa, pode ser bacana. Mas por quê? O Público Lentos, no final da vida, ele foi reeducado pela escrava dele, chamada Vanessa Maria. Ela recondicionou o seu pensamento. Ela era a melhor amiga de sua esposa. E ele se sentiu responsável pelo sacrifício que a sua esposa fez. Porque ela ficou 20 anos alijada da criação dos filhos
ele aceitou uma calúnia e ele não quis explicação dela. Ele ouviu a calúnia, viu uma aparente prova forjada. Forjar prova sempre foi especialidade humana. Então forjaram uma prova, a evidência, né, da prova ocular, da testemunha, ou ele foi testemunha ocular. Então ele aceitou, ela não pôde se defender, ele alijou durante 20 anos da criação dos seus filhos, e ela ficou um ser isolado dentro de sua casa, e no dia que ele estava recebendo uma comenda especial do Império, no Coliseu, ela estava sendo vítima do sacrifício dos leões que foram soltos na arena, e ela foi devorada por um leão. Diz até o autor espiritual, que é ele próprio, que ela foi retirada do corpo. Eles desencarnaram antes da morte, né? Que é o contrário da grande maioria de nós, que nós morremos e não desencarnamos. Ela desencarnou antes de morrer. Então, isso aí é um detalhe interessante também. Mas então ele, ao final da vida, ele entrou num processo de psicoterapia, Ana Maria, que facultou eles de 5 a 7 anos estar reencarnado novamente, o que não é um padrão. Nós normalmente não reencarnamos tão rapidamente, porque a gente precisa de tempo para desprogramar os aspectos negativos e programar bons programas, né? Instalar os softwares bacanas na nossa mente para a gente conseguir acertar na próxima reencarnação. Mas assim, atos prestativos no final de uma existência produzem bom ambiente. Então, quem não está num bom ambiente, eu acho que eu falhei no campo prestativo. Então, não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Vamos ser mais prestativos agora, para na próxima ter um ambiente bem legal. E atos prejudiciais, evidentemente, produzem um mau ambiente. Aspirações. As aspirações são aquelas invocações que nós pedimos a Deus para a nossa mudança espiritual. Eu aspiro ser melhor, eu aspiro ser mais educado, ser mais paciente. A ciência é uma expressão tão bonita, porque ela é feita de 2 palavras, paz e scientia. Paz, o que paz dentro de si? E scientia é o conhecimento da paz. Então, utilizar a paz para si e para os outros. Porque a paciência é uma pessoa que vem na mansidão. E como nós estamos conversando com o Júnior, a mansidão vai ser o padrão comportamental, mental, do caráter dos habitantes da Terra do terceiro milênio, né? Pensamentos elevados, eles vão produzir o nosso caráter da reencarnação seguinte. Então, assistir palestras, pessoas que não têm paciência para assistir palestras, né? Vão assistir palestras, ler livros, estudos, aulas, boas conversas, né? Não jogar conversa fora. Tudo isso produzindo esses pensamentos que se tornam substâncias, e substâncias matéria mesmo, matéria, pensamento, que passa a ter existência própria, forma de pensamento, e que atuam sobre nós. Então, os bons pensamentos, o jovem que se vê formado, que se vê atuando, e fica projetando esse pensamento, as formas de pensamento positivas que ele está criando vão impulsioná-lo. Ele mesmo está criando substâncias, forças espirituais que vão retornar sobre ele positivamente. Então, o sonhar é muito bom. O jovem sonha.
também é bom quando nós estamos numa conversa e alguém está falando assim, por exemplo, de doença ou tudo, nós emitimos bons pensamentos de esperança a respeito da pessoa. E jamais lembrarmos de casos trágicos que aconteceram e que os sinais dizem, olha, eu acho bom você procurar um médico, porque fulano e tal, essa coisa que você fez foi câncer. Não fala isso. Para quê? Agora, você, foi Deus que te mandou para mim. Realmente, é câncer, eu vi no Google, é câncer, tudo é câncer. Então, vamos usar essa expressão que vai piorar a expressão. Êxito, todo êxito, ele nos faz entusiasmar, pessoas entusiasmadas, com pessoas que tiveram pequenas vitórias. Esses são grandes êxitos. E nós temos que estimular os nossos filhos, os nossos amigos, quando eles conseguem. Eu vi ontem que vários trabalhos assistenciais de promoção humana, geração de renda, e estimular essas pessoas com elogios, não elogios bons, mas elogios de estímulo, possivelmente, e na próxima reencarnação elas serão pessoas mais entusiasmadas. E entusiasmo é uma palavra muito interessante, que é entelos, ter Deus dentro. A pessoa entusiasmada é a pessoa cheia de vida, Deus está dentro dela. Experiências, né? Experiências positivas e negativas, fracasso também. O fracasso é uma experiência que nos retorna como benigna, porque quem se torna um bom alquimista ele errou muitos cálculos. Ele conhece a matemática, a álgebra, a geometria, mas ele precisou até ele ter um insight e olhar para a expressão algébrica, na equação do segundo grau, e ele conseguir ver ela no espaço, né? A equação do segundo grau está ligada à geometria espacial. Então ele consegue ver e já vê o resultado antes de fazer, né? Então a mente fica brilhante, como tem nos filmes, né? O sofrimento gera consciência. Muitas vezes existem pessoas com leve melancolia, são espíritos sofridos, mas não é uma melancolia desanimadora, é uma melancolia que vai gerar nela o fenômeno da prudência. As pessoas que vivem com consciência mais elevada, elas não têm virtude de visão. E espírito de serviço, de espiritualidade, eu contei ontem aqui. Espírito de serviço, mais de 100 pessoas, um trabalho ativo. Esse espírito de serviço, que é muito comum aos espíritas, ele vai futuramente nos trazer aquela expressão de espiritualidade que é tão importante para todos nós, né? Então agora eu acho que não vai precisar mais do... Voltando então à história, pode abrir, acender, não vou usar mais não. Esse Nestório, ele era professor e ele foi oferecido como um presente para Elvídio, para ser professor das filhas do Elvídio. Uma delas era Célia Lúcius, uma delas era um anjo vivo, encarnado na Terra. E ele ensinou história de Roma, porque ele conhecia a história de Roma mais do que os romanos, porque havia pouquíssimo tempo ele foi um senador da República Romana, né? Então ele trazia aquela memória viva dentro dele e aquele entusiasmo de falar da história romana.
E Célia era uma menina, uma jovem, que estava agora morando em Roma, mas que trazia o coração uma profunda melancolia, porque ela havia deixado na Palestina aquele a quem ela havia amado muito, que foi também um jovem escravo, que ela não sabia, mas era filho de Nestório. É uma trama espiritual linda, muito mais bem arrumada do que os romances atuais, do que esses romances cheios de pirotecnia. Então ela havia se ligado a esse rapaz, e ele, através da calúnia de outros escravos, que ele nunca a tocou, uma vez ele estendeu a mão e tocou os seus cabelos, e no mesmo segundo ele disse que ele não tinha direito de amá-la, porque ele era um escravo e ela era uma pessoa da nobreza romana, ela era uma aristocrata, e as classes, elas não podiam ser superadas pelo amor. As classes sociais eram impeditivos a qualquer tipo de amor, né? E ele a respeitou o tempo todo, mas ele foi caluniado por um outro escravo invejoso, e aí ele sofreu castigos físicos e só não morreu por intercessão do avô de Célia, Neio Lúcius, que é o autor dos livrinhos de histórias infantis que nós contamos nas classes infantis espíritas. Ele intercedeu e impediu que ele fosse, então ele foi preso. Foi deportado para outro país. Ele foi morar na Índia. Na Índia ele teve a oportunidade de estudar, ter acesso a muitos conhecimentos, porque o senhor dele lá permitiu que ele estudasse. E mais tarde, depois de prestar muitos serviços a esse senhor, ele foi libertado. E quando ele é libertado, ele vai para Roma, porque ele queria trabalhar. Ele era um homem livre. E ele havia se tornado cristão, só que ele era um cristão diferenciado, porque como ele havia morado na Índia, ele associou os conhecimentos do Evangelho, que ele teve acesso, aos conhecimentos dos livros de sabedoria hindu, especialmente o Bhagavad Gita, que ele teve a oportunidade de ler em sânscrito, que ele aprendeu. Então ele associou, então ele trouxe aquilo. O cristianismo dele era um cristianismo mais sofisticado, e ele teve até a oportunidade de conversar com o pai dele, porque os dois se encontraram numa reunião cristã, e Célia estava nessa reunião cristã. Ela foi porque uma amiga da mãe dela precisou da ajuda dos cristãos, que ela não era cristã, essa amiga, mas disseram para ela que os cristãos, eles tinham assim, sabiam fazer sortilégios, e ela sentia que o marido dela não estava mais ligando para ela, não estava mais gostando dela, e ela queria, né, como o pessoal procura pessoas aí para segurar marido, né? Tem assim, faço e desfaço, né? Então, se for para desfazer, se tiver um negócio de desfazer, é bom, mas eu quero também, eu quero os dois, faço e desfaço. Ela foi também para ver se desfazia que o marido estava lá, as coisas dele, que isso aí, gente, isso aí é uma das coisas que nunca mudou na história. Essa raça de homem sempre teve a mesma mania, né? Trocar uma de 40 por duas de 20, essas coisas, sempre teve na história. E o coroa dela já estava também meio se engraçando aí, né? E ela queria segurar o marido dela. Então, vou lá para essa reunião, ver se a reza deles segura esse homem dentro de casa. Ela foi para isso. Ela foi só para segurar o marido. E a amiga não poderia ir, a Calpurnia,
Então ela pediu para a filha, a mãe, Euvídia, né? Euvídia é a filha. Alba Lucínia, não poderia ir. Aí mandou a filha. A minha filha gosta desses negócios de cristão. Lá na Palestina ela adorava esses negócios de cristão. Deixa ela aí que ela vai com você. Vai ser até bom para ela, que ela está tão triste. Aí a Célia foi. Aí a amiga, que era Calcur, né? A amiga ficou, quando eles começaram a cantar os hinos, Célia começou a cantar junto com eles, mas ela sabe isso, ela realmente é voltada para esse negócio de cristão. E ela nada de ter a reza de segurar marido e só falando coisa espiritual, e ela está pensando no negócio, no objetivo dela. E Célia vai e encontra Nestório, que fez uma palestra, né? Fez uma palestra sobre aquela frase de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem quiser ouvir essa palestra, ouvir assim, ver o conteúdo do que ele falou de improviso, que ele não era o orador da noite, o orador não pôde ir, foi preso. Então ele falou de improviso e falou sobre, abriu o evangelho e falou sobre isso. E ela então encontra com seu professor de história, de ciências, de história natural, e encontra com seu noivo. Olha só que beleza! Ela foi para fazer companhia a outra que só queria saber do marido, e encontra o noivo amado, que era a causa de toda a melancolia dela, e encontra o professor dela, e mais ainda, descobre que era o pai e filho, as duas pessoas que ela mais admirava no mundo, tirando o pai e a mãe, eram aqueles dois, o professor e a alma gêmea, que ela considerava a alma gêmea dela. A gente fala essa palavra, ontem eu falei isso, nós vamos de novo, não é nada doutrinário não, é uma expressão romântica, simplesmente romântica. E para ela aquilo era um romantismo muito grande, porque quando ela o conheceu, ele chegou à casa dela como escravo, e ele veio como um exímio remador, e havia um lago muito grande, escuro, profundo, e ele foi designado para conduzir o barco, para levar a família para passear nesse lago. Só que ela ficou tão inebriada com a visão daquele moço forte, bonito, remando, que ela caiu nas águas profundas e escuras do lago. E ele imediatamente saltou e trouxe ela com vida para a superfície, né? Então se ela já estava encantada com ele depois que salvou a vida, é o meu herói, né? Então ela depois teve todos aqueles acontecimentos, e a história é uma história muito linda, porque havia uma mulher perversa que queria o marido, não a tal que estava achando que o marido estava traindo, aquilo dela não ia ter solução nunca, mas a Alba, que vivia muito bem com o Euvídio na juventude ele era fiel, mas na juventude ele tinha tido umas experiências aí mundanas e se associou a uma mulher de baixo padrão mental, moral, e essa mulher baixa já estava casada com um homem também perverso, que era como se fosse um delegado, um chefe dos guardas pretorianos, né? Eram guardas da confiança do imperador, e ele era chefe da guarda, e era casado com ela. Então ele era um devasso, e ela, como esposa dele, devassa também, e eles viviam muito bem nessa vida de falsidade e hipocrisia que agradava aos dois. Ninguém é de ninguém, como é muito comum nos dias de hoje na alta sociedade, né? E ela então tinha um desejo ardente pelo Euvídio, e ele, esse homem horroroso, pela Alba Lucínia, que também era uma mulher muito distinta, muito bonita, muito educada. E essa Cláudia Sabina, que é essa mulher assim, sem valor moral, ela armou um plano para afastar o Euvídio da esposa.
quem planeja tudo isso com ela foi uma médium que inclusive avisou a ela que o plano não iria dar certo, porque existia um anjo que ela não sabia se estava encarnado ou desencarnado, mas que a presença desse anjo de luz iria dissipar todas as energias que ela fizesse para produzir aquela tragédia. Então, eles armaram um plano que não vamos relatar aqui. A leitura do livro, ela não deve deixar de ser feita antes da leitura do 2000 anos, porque nós podemos entender este processo da reencarnação de Nestório, que é realmente alguma coisa de surpreendente. A mudança de caráter dele é surpreendente. Isso não é uma coisa comum. Nós estamos há séculos e séculos, reencarnação após reencarnação, mudando muito pouco o nosso padrão mental e comportamental. Muito pouco. Muitas vezes as reencarnações em que nós sofremos privações maiores e expiações maiores é que nós conseguimos dar algum salto quântico, né? Expiação e provação, muitas vezes, elas podem ser a mesma situação, e o que faz com que ela seja uma expiação ou que ela se torne uma provação é a forma como nós a vivenciamos. Então, se nós experienciamos uma limitação física, não mental, ou social, e nós experienciamos essa situação com humildade, com paciência, com resignação, nós conseguimos dar um salto quântico. Então aquela aparente expiação, ela se tornou uma prova, porque a prova é algum teste que nós fazemos, e depois do teste nós somos promovidos. A prova inclui a dificuldade, a superação e a promoção. Todo mundo já fez provas, e todos nós já fomos em algum momento promovidos, em outros nós não fomos bem sucedidos. Mas se nós encararmos, por exemplo, usando o exemplo da escola, a expiação como simplesmente um castigo, então nós vamos sofrer, né, aquela privação daquele momento. A criança não pode ir para o intervalo para brincar, né? E aquilo ali foi um castigo, né? Claro que aquele sofrimento, aquela expiação vai fazer com que ela pense de novo se ela vai se comportar errado na hora da aula, né? Mas não foi um aprendizado em que ela superou, porque se fosse, por exemplo, olha só, você pode ir para o recreio brincar, mas você vai fazer uma prova na semana que vem diferente dos outros. Trate de estudar, que a sua prova vai ter pegadinha. Aí ele faz das tripas coração para estudar e supera. Então foi uma expiação ou foi uma provação? O que vocês acham? Foi uma expiação que foi convertida em prova, porque havia o aspecto expiatório, mas teve o aspecto da superação e da promoção, porque desde então, aquela velha frase, desde então ele nunca mais foi o mesmo. Então ele passou daquela prova, que é a prova difícil, que o professor diz, a sua prova vai ser difícil, vai ser para te derrubar, e ele passa com louvor, e o professor se sente orgulhoso dele. Eu sabia que você era capaz disso. Como Jesus, quando manda a nossa expiação com o efeito de provação, ele fala depois no nosso retorno, eu sabia que você era capaz de superar essa situação, né?
Olha só que coisa bonita, né? Quando o Públio Lentulus, né, na reencarnação de Nestório, que ele viveu uma vida impecável, quando ele desencarna, ele também é recebido pelos seus superiores, que dizem a ele: nós sabíamos que você era capaz de superar em tão pouco tempo, fazer essa mudança paradigmática no seu caráter. Eu queria tocar nesse assunto porque ontem me foi perguntado, como que era a pergunta? Como que os nossos erros podem ser convertidos para o nosso próprio benefício. Então é exatamente isso. Quando nós transformamos as expiações em provas, né? Em tudo pode haver uma superação, em tudo pode haver uma transformação e, sobretudo, uma promoção, quando nós mudamos o padrão mental, né? Estamos realmente transformados, nos tornamos mais humildes, nos tornamos mais pacientes, mais compassivos, né? Porque eu não via o meu irmão que sofre. Agora, depois que eu passei isso, eu consigo ver a dor dele, eu consigo empatizar com a dor dele, porque eu também sofri. Então, nessa mudança e a leitura desses romances, a resposta que eu dei ontem foi o seguinte: os livros que nos dão como deve ser a referência da nossa mudança de padrão mental são os romances, porque nós vamos nos identificar. Os romances têm uma função educadora muito grande. E ai de nós se não existissem esses romances, né? Agora, infelizmente, não pode ser romance água com açúcar, que aí vai ser brincadeirinha, né? Não vale a pena, né? Ou nós ficamos nas boas obras, ou, como eu brinquei com o Felipe, nem as boas mais a gente pode ler, tem que ler os melhores, né? E melhor é um termo de comparação entre duas coisas boas, né? Não pode pegar um livro de banca de jornal e comparar com há 2000 anos, 50 anos. Não, 50 anos depois é melhor. Não existe comparação. Só existe comparação quando existem termos de comparação. Você gosta mais dos 50 anos depois ou do Paulo e Estevão? Aí o Júnior vai dizer: eu gosto mais do Paulo e Estevão, que é um livro é o livro que Chico disse, é o livro do trabalhador cristão. Quem quer trabalhar, assim, o que eu vou fazer na vida? Lê Paulo e Estevão. As diretrizes que a irmã do Saulo deu para ele, ditada por Estevão, que foi a pessoa que ele levou à morte. As diretrizes. Então, isso aí são as nossas diretrizes. Quem quiser saber o que farei da minha vida, né? Leia Paulo Estevão, vai saber o que fazer da vida, né? E o que eu faço com tudo isso que eu estou passando, tudo isso que eu passei, né? Leia há 2000 anos e 50 anos depois, Renúncia. Eu estou dizendo que a nossa vida como espírito vai se resumir em romance. Nós temos que estudar a doutrina, mas os romances, eles vão nos dar assim, uma base de sustentação, por causa da nossa identificação. E nós vamos nos identificar em determinadas situações, com um, com outro, e saber que em determinadas situações de dificuldade, aquelas dificuldades elas vão ser convertidas numa promoção espiritual. E nós estamos aqui para fazer promoção, né? Porque nós fazemos parte de um educandário em que muitas vezes nós somos alunos especiais, né? Nós precisamos de provas adaptadas, né? Às vezes nós não enxergamos bem, então imprime na folha A3, um tamanho 72, para a gente conseguir enxergar, né? Então nós somos alunos especiais, que temos condições especiais. Muitas vezes nós temos aqueles monitores, como chamam aqueles monitores que ajudam a pessoa a ler, estudar, que acompanham o aluno? Tem um nome hoje na pedagogia desses
desses monitores, desses ajudadores, né? Nós temos. Então essa escola aqui é muito boa, gente, muito boa. Não vamos perder a oportunidade de termos sido matriculados nela, não. Senão nós vamos para Quirion, e lá vai ser uma escola com mais dificuldade. Vai ter menos acesso a essas possibilidades, a essa inclusão. Essa aqui é dentro do método de inclusão. É isso, gente, que Jesus nos abençoe. Nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo o Flávio pelas palavras, pelas oportunidades, que virão outras em outros